Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas novamente na sua área, agregando cada vez mais valores intuitivos, lógicos e analíticos a todas as habilidades que você já possui em trabalhar com matemática. Acredite, essas habilidades você já possui e me seguindo aqui, a gente vai desenvolvê-las cada vez mais. Por falar em valor agregado, o que significa valor matemático agregado? Bem, para falar de valor matemático agregado, primeiramente a gente precisa de falar de valores agregados, que é uma conceituação, uma abordagem muito usada em economia e em outras áreas de ciências humanas, assim como na ciência de um modo geral. E é um conceito muito comum no nosso dia a dia. O que significa um valor agregado? É aquilo que você adiciona a um determinado problema, a um determinado produto, a uma determinada situação, para que ela fique um pouco mais rica e você possa passar uma ideia um pouco melhor, para que você possa vender o produto melhor. Nesse sentido, o que significa valor matemático agregado? Bem, valor matemático agregado é aquilo que está fora do problema e você adiciona a ele. É aquilo que eventualmente está fora de uma teoria e você adiciona a ela para que ela fique mais rica, o enriquecimento e o entendimento da questão e da teoria fique muito melhor. E isso ajuda você a desenvolver a sua intuição, a sua lógica e o seu poder analítico em investigar matemática. Então, a ideia de valor matemático agregado é o que você pode adicionar ao problema de modo que ele seja um pouco mais perceptível, mais entendível, mais inteligível e você tenha sucesso nas suas investidas em matemáticas. Nesse sentido, vamos ao ENA Prof. Mate 2019, em sua questão de número 5, mais um belo problema de geometria euclidiana plana que diz o seguinte: ele considera dois quadrados adjacentes, um quadrado de lado x e outro quadrado de lado y, onde o quadrado de lado x possui o lado maior do que o quadrado de lado y, portanto, x maior do que y. De acordo com o enunciado, esses quadrados são adjacentes, ou seja, eles estão um do lado do outro, formando uma espécie de degrau e uma escada. A pergunta do problema é o seguinte: primeiro, ele traça um segmento que une os vértices mais extremos dessa figura formada, ou seja, ele considera o vértice superior esquerdo do quadrado mais distante e une ele, através de um segmento, ao vértice superior direito do quadrado menor. Portanto, ele quer saber a medida desse segmento, tá? Então, mais uma vez, são dois quadrados adjacentes, onde você tem um quadrado cujo lado é maior do que o outro quadrado, e ele quer saber a medida do segmento que une os vértices extremos. De acordo com a resolução que consta no gabarito oficial, uma resolução bem prática utilizando o teorema de Pitágoras, esse segmento que ele quer saber o valor, em função de x e de y, ele é a hipotenusa construída a partir de um triângulo retângulo configurado nesses dois quadrados adjacentes. E, portanto, aplicando o teorema de Pitágoras, ele chega à alternativa correta. Agora, vamos agregar valor matemático a esse problema. E qual seria o valor matemático agregado a esse problema que a gente pode considerar? Eu vou trazer aqui um valor matemático agregado que eu consegui identificar, que é algo chamado ordem de grandeza. O que significa ordem de grandeza? Vamos pensar, por exemplo, nas figuras geométricas planas, no quadrado, e também em uma figura geométrica espacial, o cubo. Ora, você sabe que a área de um quadrado de lado L é L ao quadrado, e qualquer que seja um dos lados, a medida dele é L. Então veja só, o lado do quadrado é L, mas a área do quadrado é L ao quadrado. E se você considerar um cubo de aresta a aresta do cubo é a área de uma das faces é A ao quadrado e o volume do cubo é A ao cubo. Então, esses elementos configurados, identificados nessas figuras, eles possuem uma ordem de grandeza de suas variáveis. Ou seja, a ordem de grandeza de um segmento é 1. A ordem de grandeza
da área do quadrado é 2, porque L é o quadrado. E a ordem de grandeza do volume do cubo é 3. É uma grandeza de ordem cúbica. Então, essa é a ideia de ordem de grandeza. Não é necessariamente um valor numérico, como, por exemplo, se você considerar um quadrado de lado 2, a área é 4. Não é isso. Quando a gente fala em ordem de grandeza, a gente está falando de ordem das variáveis envolvidas no problema. Portanto, a ordem de grandeza de uma área é 2. A ordem de grandeza é quadrática. A ordem de grandeza de qualquer segmento é 1. E a ordem de grandeza de volumes é 3. Então, vamos agregar esse valor matemático a essa questão de número 5 e interpretar esse problema sobre um outro ponto de vista. Vamos lá então. Olhando o gabarito oficial e também as alternativas que são fornecidas, as três últimas alternativas, alternativa C, alternativa D e alternativa E, são alternativas que envolvem o quadrado de x, x ao quadrado mais y ao quadrado. São alternativas que envolvem o produto de x vezes y, ou seja, o produto de x vezes y também vai te fornecer uma ordem quadrática. Então, portanto, as três últimas alternativas, elas envolvem potência cujo expoente é 2. Ora, isso não é a ordem de um segmento, isso são ordens de área. Portanto, como a questão pede a medida do segmento que une os vértices extremos dessa configuração, então você descarta essas três alternativas. Portanto, sobram duas alternativas para você analisar. Agora, olhando com um pouco mais de cuidado a alternativa B, você pode escrever ela como sendo x raiz quadrada de 2 mais y vezes a raiz quadrada de 2. Ora, x vezes a raiz quadrada de 2 é a diagonal do quadrado maior. E y vezes a raiz quadrada de 2 é a diagonal do quadrado menor. Portanto, como esse segmento está acima dessas duas diagonais, ele nunca teria uma medida maior do que a soma dessas duas diagonais. Portanto, a soma dessas duas diagonais não corresponde à alternativa correta. Por quê? Porque o valor do segmento está acima, e ele estando acima, ele é menor do que o valor das diagonais, e portanto menor que a soma das diagonais. O que é que resta? Resta somente a alternativa A, que é a alternativa correta de acordo com a resolução oficial que consta no gabarito. Que alternativa é essa? É a raiz quadrada. O que é que está dentro dessa raiz quadrada? 2 que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas aí você pode se perguntar o seguinte: poxa, mas você acabou de me dizer que x ao quadrado e y ao quadrado são grandezas de ordem quadrática, grandezas de ordem 2. Exatamente, mas elas estão dentro de uma raiz quadrada. Então, quando você extrai a raiz quadrada de grandezas que tem expoente 2, você reduz essa ordem de grandeza de 2 para 1. Entendeu? Então, é uma bela contribuição que eu dou para esse problema, um valor matemático agregado que você pode somar, que você pode considerar como um elemento extra na resolução desse problema, de modo que quando você estiver resolvendo de forma técnica, certamente baseado no gabarito oficial, você vai agregar essa informação que eu estou te passando aqui, e o que é que isso vai ajudar você? Vai te dar certeza, vai te dar segurança de que você está indo na direção correta. Então, trago aqui mais uma contribuição bastante interessante. Fique atento ao que eu estou considerando como valor matemático agregado. A sugestão que eu dou para você é que você assista esse vídeo do início ao fim, devagar, bem lentamente, ouça o meu áudio, vá fazendo as suas anotações, tudo direitinho, de modo que você enriqueça o seu entendimento sobre essas questões. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, peço a gentileza de que você se inscreva, assine o sininho de notificações e faça seus comentários. Lembre-se, valor matemático agregado é aquilo que vai ajudar você a entender o problema de uma forma diferente, e isso vai te dar um pouco mais de segurança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.